E aí, Marcial aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje é um vídeo de dicas, então eu vou tirar uma dúvida aí de quando eu fiz a primeira versão da Godot 4.1, se não me engano até o beta 1 ainda, eu estou usando a beta 2. Eu falei que a gente podia usar variáveis estáticas, além das funções. E nisso surgiu alguns inscritos, né, com algumas dúvidas, falando o que seria, para que serve. Então vamos lá, hoje é um vídeo tentando explicar para vocês, né, tentando tirar essa dúvida aí do que seria, né, uma variável ou uma função estática. Quando a gente cria um singleton, por exemplo, eu vou criar aqui uma pasta scripts, vou criar aqui um singleton. Aqui poderia ser qualquer nome, tá? Eu vou dar isso aqui, geralmente é esse nome que a gente dá quando ele permanece em várias cenas. E aqui, ó, eu vou criar aqui algumas variáveis, ó, export var hp do tipo inteiro. Vou criar uma outra export var mp também do tipo inteiro. E por último aqui, ó, um export var strong, né, força, também do tipo inteiro, beleza? Vou salvar. Quando a gente cria o singleton de verdade, a gente vem aqui em Project Settings e coloca aqui em Auto Load, beleza? Eu vou selecionar lá o nosso script e vou chamar ele aqui, ó, como singleton. Então, se eu criar um outro script, eu consigo chamar esse cara. Eu vou criar aqui uma cena 2D, vou dar um nome de level 1 e vou criar um script aqui para ele. Vou criar aqui, eu vou dar um nome apenas de level, beleza? Vai ser vazio, vou dar um create. Se eu criar aqui a função ready, eu posso dar um print aqui, ó, no nosso singleton.hp, por exemplo, né? Só que é zerado, isso não vai gerar erro nenhum. Eu vou dar um play, vou salvar aqui em scenes, vou salvar como level 1, beleza. Não deu erro nenhum, ele colocou 0, né, já que não tem valor. Só que aqui tem uma diferença, quando a gente dá um play, ele cria um objeto singleton aqui, ó. Então na verdade ele instancia esse objeto na nossa cena, onde tem as nossas variáveis HP, MP e força. Então a diferença desse cara do static é que esse cara ele spawna, né, instancia um objeto da nossa cena e o static não, beleza? Se eu criar aqui, ó, um script, vou dar um nome de static. Como ele não vai ser instanciado, a gente nem precisa desse extend aqui, ele pode remover. Só que a gente precisa chamar ele de alguma forma, então a gente vai chamar com class name, beleza? Eu vou chamar ele de game controller, vai ser o nosso game controller. Então eu posso criar aqui, se eu criar, por exemplo, uma variável HP, no caso uma inteiro mesmo, eu vou criar as mesmas variáveis HP, MP e vou criar uma variável strong, também é um inteiro, beleza? Vou salvar. Se eu der um play, aqui, ó, ele não instanciou esse cara, né, o game controller ou o static aqui. E eu consigo pegar esse cara, por exemplo, esse singleton aqui, eu vou até remover ele. Aqui, Project Settings, vou remover ele daqui. Então se eu vim aqui no level, deixa eu tirar esse singleton aqui, ó, beleza? Aqui já começou a dar erro. Se eu vir aqui no level e chamar lá o nosso GameController.hp, ele vai gerar erro porque ele não consegue acessar. Mas se eu colocar aqui, ó, que esse HP é static, vou salvar. Quando eu voltar aqui, ó, já não vai dar erro nenhum, já sumiu o nosso erro. Se eu der um play, ele vai falar que é 0, só que aqui, ó, não tem nada instanciado. Então essa é a diferença do static, né, do nosso singleton que a gente usa, que no caso é aquele autoload. O autoload ele gera, né, ele spawna aquele objeto da nossa cena, e o static ele não precisa ser spawnado. Então, por exemplo, se você criar um objeto que fica lá em autoload, né, um singleton, que ele tem, sei lá, 10 variáveis e 50 funções, quando ele instanciar, ele vai ler tudo aquilo ali, ele vai carregar tudo aquilo ali na memória. Já o static não. O
O static ele não carrega nada na memória, ele só é chamado quando você usa ele, beleza? E tem mais uma vantagem também aqui, que é a mesma vantagem do Singleton, né? Por exemplo, eu vou deixar só o HP aqui, para não confundir. Vou vir aqui no level, vou fazer o seguinte, eu vou criar uma cena aqui, vou pegar aqui o nosso Canvas Layer, vou pegar aqui um label, esse label aqui vai ser o título, né? Title, aqui vai ser level 1 e vou aumentar aqui a fonte, vou colocar aqui a fonte 50, beleza, vou centralizar aqui e vou colocar ele aqui, descer um pouquinho, então tá aqui, e vou criar um outro label aqui que vai ser o nosso score, beleza, aqui eu vou colocar, posso colocar score ou simplesmente 0. Aqui eu vou botar aqui a fonte 30, beleza, vou centralizar aqui também, show de bola. Vou centralizar, vou fazer o seguinte, ó, esse label aqui eu vou aumentar um pouquinho, eu vou colocar ele do lado de cá, beleza, vou salvar, eu vou salvar essa cena como file, save as, vai ser como level 2. Então aqui ó, vou renomear para level 2, beleza, aqui no título eu vou colocar level 2, opa, level 2, beleza. Então aqui eu tenho duas cenas, tem aqui a level 1, beleza, que é essa aqui ó, e a level 2. A level 2 aqui, esse ponto eu vou jogar ele pro lado de cá. Então tem a level 1, que a pontuação tá aqui, e o level 2 que tá aqui. Eu falei pontuação, mas aqui eu coloquei como HP, né? O static, eu vou colocar como score. Beleza. O que eu vou fazer aqui, ó? Assim que começar, eu vou pegar lá o nosso label score.text. Ele vai receber um string do nosso game controller .score, beleza? Então assim que começar, ele vai receber esse cara. Eu vou habilitar aqui a função process, beleza? Vou fazer o seguinte, ó, se input.isActionJustPressed, se for o enter, eu vou falar que o nosso game controller .score vai receber mais igual a 10. E depois eu vou atualizar o score, né? Vou copiar esse cara, vou atualizar aqui o nosso score, beleza? E se eu apertar, né, se input.isActionJustPressed, se for o cancel, né, se for o ASCII, eu vou carregar a outra cena. Vai ficar mais fácil aqui, eu vou dar um export file, vou chamar de level, beleza? Então aqui, ó, quando eu apertar o ASCII, o que eu vou fazer? Ó, get free change sync to file e eu vou chamar lá o level, beleza? Bem simples, bem tranquilo. Vou salvar. Então aqui, ó, no level 1, aqui no nosso script aqui, ó, level 1, eu vou arrastar aqui o level 2, beleza? E aqui no level 2 eu vou arrastar o level 1. Show de bola, beleza? Então eu vou salvar. Então se eu apertar o enter, ele vai adicionar mais 10 e vai atualizar. E se eu apertar o ESC, ele vai trocar de cena. Então, vou dar um play. Está no level 1, 0. Se eu der o enter, 10, 20, 30. Se eu apertar o ESC, ele vai carregar a outra cena. E a nossa variável static, né, ela continua, ela não é zerada. Então a gente pode, por exemplo, uma pontuação, um HP do player, a gente pode fazer ela estética e ela é carregada de uma cena para outra sem problema. Ó, 70, se eu apertar o ESC, ó, foi para cena 1 com 70, beleza? Show de bola. Então a gente viu aqui, ó, usando a variável. E a gente pode fazer também uma função um pouquinho diferente. Como seria essa função? Vem aqui em static e, por exemplo, você está criando um jogo de RPG, onde o ataque do seu player pode ser que dê um critical. Então eu vou criar aqui, ó, um static, uma função, beleza. Vou dar um nome de ataque. Ele vai pedir aqui uma força, strong, do tipo, vou colocar float, né? Poderia ser um inteiro. E ele vai retornar um float mesmo, beleza? Mas poderia ser um inteiro ali, sem problema nenhum. Então o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou randomizar isso aqui. Eu vou dar um randomize aqui. Depois,
eu posso simplesmente retornar esse cara. Vou retornar essa força, né? Strong. Mais um range. Um range F. Range que vai, sei lá, de 0 até 5. Beleza? Vou salvar. Então se eu vir aqui no level, se eu apertar aqui agora, se input com is action just press it. Se for botar UI up, beleza? Se eu colocar para cima aqui, UI up, o que eu vou fazer? Eu vou dar um print aqui, ó, print nosso game controller ponto ataque. E o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável aqui, ó, strong, onde ele vai receber 10 como padrão. E vou passar aqui a nossa força. Vamos dizer que aqui é o player, né? Então eu estou passando a nossa força para essa função lá do nosso game controller. E lá ele vai calcular se ele vai aumentar o nosso dano ou não, o nosso ataque ou não. Eu vou dar um play. Então se eu colocar para cima, ó, nosso ataque foi de 10 a 14. A gente pode fazer até uma coisa aqui mais interessante. Ó. O que eu vou fazer? Ó? Eu vou criar aqui uma variável range, onde ele vai receber esse cara aqui. Beleza. Eu vou fazer uma verificação. Se range for maior ou igual a 3, eu vou dar um print critical, ou seja, pegou o critical no cara, beleza? E depois eu vou retornar o nosso strong mais range, que dá no mesmo aqui. A diferença é que agora ele vai printar o critical também, né? Vou dar um play, vou colocar para cima, ó, já pegou critical, que já deu 13 ali de dano, beleza? Vou botar para cima, ó, mais um critical, 14 de dano, para cima. Agora foi 12, ó, não foi crítico. Vou dar um enter, vou aumentar 10, vou apertar o ESC, ó, level 2, enter, vou colocar para cima, ó, mais um crítico, 13 ponto alguma coisa, beleza? Então essa é a forma de a gente usar aqui as nossas funções variável estética. A diferença dela possível, então, deixa eu dar um play aqui, ó, é que ela não instancia nada na nossa cena, beleza? Não tem nada aqui do nosso script aqui static, mas quando a gente coloca ele aqui no autoload, ele vai instanciar um objeto aqui na nossa cena, beleza? Ele vai criar uma instância, né, daquele script ou da nossa cena. Então, por exemplo, se esse carinha aqui, ó, tiver 50 funções e 10 variáveis, ele só vai usar quando a gente solicitar aquela função ou aquela variável. A diferença dele, quando a gente coloca aqui, é que aqui ele vai, independente se a gente for usar ou não, ele vai colocar na memória todas aquelas funções e todas aquelas variáveis, beleza? Então acaba que o jogo fica um pouquinho mais aí otimizado. Eu espero que vocês tenham entendido. Se não entendeu, deixe aí nos comentários, beleza? Vou tentar ajudar, vou tentar fazer um novo vídeo. Hoje tivemos aí mais 2 Patreons aí, o nosso querido Lorde e o Honey Oliveira. Muito obrigado mesmo de coração. Então obrigado aí os Patreons também que reassinaram, né, que tá ativo esse mês, são Thaís Marinho, Lucivaldo, Francisco Ronald, Davi Alencar, Lorde e Honey Oliveira. Muito obrigado mesmo de coração, e isso me incentiva aí cada vez mais, beleza? Então é isso, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!